Hoje eu vou falar com a Paula Faria. Paula Faria se fez um 6 em 7, se não me engano, no nicho de ar-condicionado automotivo. E Paula, tudo bom? Oi, tudo bom, Érico? Fala de onde? Corumbá, Mato Grosso do Sul, Uau! fronteira com a Bolívia. Fronteira com a Bolívia. E deixa eu te perguntar, em que nicho de mercado você fez os seus R$ 100.000 em 7 dias? É ar-condicionado automotivo. Vamos entender como é que essa jornada começou. Como é que você me conheceu? Bom, eu comecei por uma necessidade de pagar dívidas. Eu fui construir minha casa e você sabe que obra é uma coisa que sempre surpreende negativamente no sentido financeiro, né? E aí eu, como servidora pública, não tinha como, por mais que eu me esforçasse, não tem como você ganhar mais, né? Eu comecei a buscar meios, aí eu fiz um breve namoro com o pessoal de afiliados, sabe? Com a questão de afiliados, não me identifiquei, mas recebi um patrocinado seu. E aí eu falei, gente, deixa eu ver isso aqui. Mas, assim, foi bem breve. Eu te conheci ano passado. Foi maio, porque aí em junho que eu entrei no Fórmula. Bom, aí você entra no Fórmula, certo? Entro no Fórmula. E Eu maratonei os podcasts, aí falei, não, eu acredito, eu sou um lead fácil. Falei, não, eu acredito. Eu lembro que eu fui assistir o evento pré-lançamento, era uma apresentação de balé da minha filha, de uma das minhas filhas. E aí, enquanto eu tava na apresentação, eu fiquei, porque eu falei assim, ele vai ter alguma oferta aqui. E eu fechei nesse dia mesmo. Mas não sabia, eu não ia ser expert, eu já sabia que eu não ia ser expert. Eu peguei férias para eu assistir o Fórmula do lançamento, anotei tudo. E aí, quando eu fui assim assistindo, eu já pensei numa pessoa. Só que era uma coisa que podia dar muito certo, mas muito errado. Porque o Wagner é marido da minha chefe. Então eu pensei assim inicialmente, bom, eu vou primeiro lançar alguém para eu pegar a experiência e aí depois eu vou fazer o convite para ele. Mas aí a gente conversando assim, meio que numa festa, no trabalho, e aí eu comentei com a Fran, né, que é minha chefe, e aí ela falou, olha, o Wagner quer lançar um curso, eu acho que ele vai se interessar. Mas aí eu ainda fiquei assim, sabe, com receio. Aí depois eu falei, gente, eu vou deixar partir dele, sabe? Não fui muito na ofensiva. Aí no outro dia ela falou, vamos marcar, e eu tenho contato com eles de 15 anos, sabe? E aí a gente marcou, eu falei tudo, eu tava muito assim, sabe? Muito impressionada, muito animada, e eles acreditaram em mim. E aí a gente lançou, isso foi julho e a gente lançou em setembro. vou dar um passo para trás antes. Eu Uhum. acho que tanta gente que entra na Fórmula, eu acabo conhecendo muitas delas, né? Às vezes eu faço os eventos, às vezes pessoalmente, às vezes agora como a gente está fazendo aqui. E eu vejo que as pessoas, às vezes, quando ela vê a Fórmula, quando ela vê o meu conteúdo, elas tentam encaixar aquilo na vida delas. Cara, será que eu consigo? Geralmente isso. E o será que eu consigo? Ele vai partir de um pressuposto. Cara, tem algumas coisas que a pessoa tem de facilidade e todos nós temos algumas coisas que tem de não facilidade. Dá um exemplo, algumas pessoas são muito travadas com tecnologia, outras não. Algumas pessoas são mais articulam melhor, outras não. Você acha que aí antes assim de entrar na Fórmula, o que estava passando na sua cabeça nesse sentido? O que você considera os seus pontos fortes e o que você considerava ou considera os seus pontos fracos? Eu dou o máximo de mim em tudo que eu vou fazer. Como servidora pública, eu dou o máximo de mim. Como mãe, eu dou o máximo de mim. Então, como lançadora, eu dou o máximo de mim. Mas, assim, tudo que eu aprendi no Fórmula. Eu aprendi a fazer o tráfego, a fazer as páginas, a mexer com as ferramentas de e-mail marketing. Tudo. A gente não tem equipe. Sou eu, o Wagner, que é o expert, e a Fran, que é uma super rede de apoio dos dois. Mas, assim, tudo eu aprendi. Eu acho que eu vou me adiantar, mas você não chega de desculpa.
desculpas. É aquilo, entendeu? Chega de desculpas. Eu sou mãe de 3 crianças pequenas, eu sou mãe de gêmeos, que agora tem 8 anos, e uma de 6 anos. Assim, então eu tenho um outro trabalho, que eu me dedico muito a ele. Então, assim, não é por sobra de tempo, sobra de, né, de energia. Não, tem hora que você tá cansado, mas você tem que ir cansado mesmo e se dedicar ao máximo. E, assim, cumprir o que tá determinado, se planejar, eu acho que é isso, entendeu? Eu acho que meu ponto forte é isso, ser determinada. Excelente. Fez sentido. E aí dá-se o resultado. Como é que foi o seu primeiro lançamento com o Wagner? Foi um estouro. E eu falava assim, tem que Ele vender já era famoso, assim? Como é que é? Assim, é um nicho que não é muito grande, né? Mas assim, ele já estava trabalhando o perfil dele no Instagram por 2 anos, intuitivamente, ele fazendo por ele mesmo. Ele é uma máquina de conteúdos, ele é excelente. E eu só fiz aquele direcionamento que o Fórmula dá pra gente, né? E aí eu acho que foi aquele reparo fino, né? Assim, mas ele é extraordinário. Mas a gente fez 155 vendas e foi um faturamento bruto de 163.286. Em quanto tempo? Foram 5 dias que o carrinho estava aberto. 6 em 5. Vamos Isso, deixar dois dias aí de isso. lambuja. E 6 em assim, 5 não rima, não soa tão bem. Né? a Fran brincava que assim, se ninguém comprar, eu vou comprar. Mas assim, a gente não acreditava, assim. Foi muito bom, muito E bom. quando foi Mas aí, esse lançamento? em setembro do ano passado. Excelente. Foi nosso Agora é o seguinte. semente, foi lançamento de semente, tudo certinho. Excelente. Agora é o seguinte: você tem 3. 3 filhos. 3. E o marido, que às vezes é um filho também, né? A gente, Bastante. quem é mãe sabe, quem é esposa sabe. Tem o marido que conta mais como filho do que o próprio filho, né? Mais de Mas, enfim, 40 anos também, né? Que a gente tem uma certa dificuldade também na tecnologia. dito tudo isso, que dica você, agora que você já trilhou, você já fez a parada toda, né? Fez até o Fórmula, depois da maratona, decidiu dar espaço além. Que dica você daria para essa galera que tá entrando? Não inventa. Segue a fórmula. É uma fórmula. Não tem que inventar. Eu falo assim por mim mesma, porque no segundo lançamento a gente deu umas inventadas, entendeu? E aí agora no terceiro a gente fez 6 em 7. Já é o terceiro 6 em 7. São 3 lançamentos e 3 6 em 7. Mas assim, a gente tem que seguir, tá ali. Por isso que chama fórmula, né? Pra gente seguir. O feito é bem melhor do que o perfeito. A gente vai alinhando, vai corrigindo. Eu conheci muita gente que, na verdade, não quer fazer o básico. Dá trabalho um pouco, entendeu? Mas, assim, o resultado, assim, é surreal. É transformador. O Fórmula, você transformaram a minha vida, né? Eu sou uma pessoa muito mais feliz, muito mais realizada. Tenho agora uma visão diferente de futuro. Eu sou muito grata a isso. Mas, assim, eu falaria isso. Não inventa. Segue a fórmula. Show de bola. Queria agradecer demais você, Paulo, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, generosidade, e dizer que eu sempre falo isso para as pessoas que viram 6 em 7, isso é só o começo. Por que é só o começo? Será que é um papo de coach? Não é. Porque agora você tem mais destrezas, tem mais capital, você tem mais confiança, você crê. Como é que você esquece isso que você viu? Não. Você vive 120 anos, você não... Existe um modelo que se estava pagando seus boletos, dando sobrevivência, e agora existe um outro. E, cara, uma vez que faz isso, não tem como. Se eu quisesse te parar, eu não conseguia, né? Não. Muito bom, e eu quero agradecer demais por tudo isso, tá joia? Muito obrigada, Érico. É um sonho estar aqui. Um abraço especial para a Fran e para o Wagner por terem acreditado em você. Isso mesmo. Muito, muito obrigado mesmo. Abraço. Tchau, Um tchau. abraço, tchau.